A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD, Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. A dessacralização da vida no ventre materno. Prezados irmãos, a paz do Senhor, vamos dar continuidade às nossas lições bíblicas deste terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Antes, porém, quero lembrar a todos a necessidade de adquirirmos o livro auxiliar, que vai, com certeza, lhe ajudar na preparação e na ministração das suas aulas. Não deixe de adquirir o seu. Procure numa livraria mais próxima ou pelo site CPAD. Vamos então à nossa lição de hoje, a lição de número 5, com o título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Esta lição, como todas as outras, se divide em 3 pontos. O primeiro ponto, tratamos sobre a concepção de Cristo. A concepção de Cristo é tratada nessa lição para demonstrar a importância da sacralidade da vida. Nós começamos com o subponto de número 1, tratando sobre o anúncio do nascimento de Jesus. A Escritura diz que Maria, uma virgem comprometida em casar-se com José, recebe em Nazaré a visita do anjo Gabriel. Lucas 1, 26 e 27. O anjo lhe faz uma revelação especial. O texto de Lucas 1 e 3 diz: Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, cujo nome será Jesus. Maria fica impactada com essa revelação, porque ela não conhece varão, ela não tem relacionamento com homem, apesar de estar desposada com José, significa dizer que ela estava comprometida para casar, mas na concepção bíblica não conhecia varão. O texto de Lucas ressalta que ela era virgem. A virgindade dessa donzela é repetida pelo evangelista Lucas nas expressões uma virgem desposada, e acrescenta ainda, e o nome da virgem era Maria. E ele ainda enfatiza que essa mulher, Maria, era descendência de José, da casa de Davi. Lucas 1 e 27. Essas informações lucanas são para deixar claro o cumprimento das profecias messiânicas que retratavam que o Cristo nasceria de uma virgem e também da casa de Davi. A miraculosa concepção é o ponto de número 2 da nossa lição. Depois do anúncio do nascimento do Messias e do impacto que Maria
recebeu, ao não saber como aquilo haveria de acontecer, uma vez que ela não mantinha relação com homem algum, nós vamos ter então a concepção miraculosa. E aqui é importante que o professor destaque na classe que tanto o nascimento virginal quanto a concepção virginal são doutrinas cristãs. Contudo, é importante destacar que o milagre está na concepção antes do nascimento. Isso porque a concepção foi sobrenatural. Maria engravidou sem ter contato com espermatozoide humano. Porém, o nascimento foi natural. É importante também ressaltar que Maria não pediu ao anjo nenhum sinal. Ela creu que a palavra de Deus iria se cumprir. Mas, mesmo assim, o anjo lhe comunica a gravidez da sua prima Isabel como um incentivo à fé de Maria. Porque o anjo diz: a tua prima Isabel, que era estéril, concebeu na velhice e já está no 6º mês de gravidez. Ora, o testemunho bíblico de mulheres estéreis que ficavam grávidas prepararam o mundo para crer no milagre da concepção, inclusive no milagre de uma virgem esperar um filho. Ainda sobre a importância do nascimento de Jesus, o ponto de número 3 trata sobre a dádiva do nascimento. Nós temos na Bíblia Sagrada o registro de que muitas mulheres na antiga aliança eram inférteis e, portanto, se frustraram e adoeceram por não terem a dádiva da maternidade. Para destacar, nós temos todas as matriarcas, todas as esposas dos patriarcas foram estéreis. A esposa de Abraão, Sara, era estéril. A esposa de Isaque, Rebeca, estéril. A esposa amada de Jacó, Raquel, estéril. Todas elas foram estéreis e engravidaram somente após um longo tempo de sofrimento e de aflição. E é importante, aqueles que adquiriram o livro auxiliar, nós temos aqui algumas informações sobre essa temática. Por que estas mulheres eram estéreis? E então, a ideia comumente aceita é de que, nesse contexto bíblico, a gestação das mulheres estéreis era um resultado de miraculosa intervenção divina. Assim, no relato do evangelista Lucas, a gravidez de uma virgem e a gravidez de uma mulher estéril de idade avançada assinalam a nítida ação sobrenatural de Deus na maternidade. Portanto, a maternidade é uma dádiva divina. A gestação é obra de Deus. E nós não podemos desprezar, nem tampouco ressignificar ou diminuir a bênção da fertilidade e a bênção da maternidade. Agora vamos ao ponto de número 2 das nossas lições, a cultura da morte. A cultura da morte vai de encontro à bênção da maternidade. Primeiro, tratamos sobre o projeto ideológico. Esse projeto é um conjunto de ideias que visa modificar tanto o conceito de vida como o conceito de família. Na esteira desse projeto ideológico está a legalização do aborto, que é o assassinato de crianças no ventre da mãe, a eutanásia, que é a ideia
de dar o direito à pessoa de cessar a própria vida quando estiver em algum estágio avançado de doença terminal, e também apologia à prática do suicídio e ainda o controle da natalidade. Nesse sentido, estratégias culturais, intelectuais, políticas e jurídicas impõem uma agenda de desconstrução da cultura cristã. A militância ideológica atua pelos meios de comunicações na depreciação da maternidade, a fim de que a mulher não deseje ser mãe. Há uma avalanche de informações na arte, na literatura, nos meios de comunicações em geral, desconstruindo a maternidade e levando as mulheres que aderem a esse pensamento a não desejarem desfrutar da dádiva de ser mãe. Também o conceito de saúde reprodutiva é ressignificado pela ideologia, pela militância, para justificar o aborto como medida de saúde feminina, como direito reprodutivo da mulher. A ideologia busca sensibilizar a opinião pública, dizendo que a prática do aborto é, na verdade, um direito da mulher, é uma questão de saúde pública. Ainda nesse contexto, a cultura da morte trata do direito sobre o próprio corpo. A cultura pós-moderna, que nós já estudamos nas lições anteriores, que surge a partir do século XIX, associada ao liberalismo teológico, insiste que é direito do homem exercer a autonomia sobre o próprio corpo. É claro que a autonomia corporal é algo positivo, mas quando se aplica à questão da ética e da moral, ou seja, a fim de eu decidir não submeter o meu corpo a atos depreciativos ou atos imorais e nem mesmo aceitar violência contra o meu corpo, preservando assim o direito à minha integridade física. Porém, o direito sobre o corpo, ele é utilizado de modo negativo. Como já também visto em lições anteriores, o slogan "Meu corpo, minhas regras", as pessoas evocam autonomia total sobre o seu próprio corpo para depreciá-lo, para emprestar o seu corpo à imoralidade sexual, para cometer suicídio, para provocar eutanásia, para provocar o aborto e, desse modo, o ativismo ideológico de desconstrução da sacralidade da vida atua em várias áreas do nosso contexto social. Ainda a cultura da morte faz uma apologia clara à prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Biblicamente, aborto é violação do 6º mandamento bíblico, que diz no Decálogo: não cometerás assassinato, não matarás. Ora, os movimentos pró-aborto, estrategicamente, a fim de sensibilizar a opinião pública, conduzem o debate do aborto, como já disse, ratificamos então, que os militantes pró-aborto querem considerar a interrupção da gravidez ou a prática do aborto como se fosse uma questão de saúde pública, direito reprodutivo da mulher. Aqui, o debate deve girar em torno da sacralidade da vida, que é o ponto de número 3 da nossa lição. Ora, a vida é sagrada. A vida humana é um ato criativo de Deus. Deus é o autor e a fonte originária
do fôlego da vida. Os textos estão na revista, estão no livro auxiliar, como Gênesis 2:7, Jó 12:10. O princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Significa, então, dizer que a vida tem valor absoluto. Esse valor deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. A vida é um bem inviolável. Porém, a cultura de cancelamento, movida pelo espírito da Babilônia, entra em ação toda vez que alguém ousa defender a absoluta inviolabilidade e a sacralidade e a santidade da vida. É isso que nós estamos estudando nesse trimestre. O espírito da Babilônia atua por meio da cultura, da política e até da religiosidade, das forças econômicas, para desconstruir as doutrinas bíblicas, os valores cristãos, para desacreditar a autoridade das Escrituras e promover cultura de cancelamento e patrulhamento ideológico para aqueles que ousarem discordar, promovendo assim cerceamento de liberdade de expressão, cerceamento de crença, de culto, dentre outros direitos fundamentais. No aborto não é diferente. Há uma dessacralização da vida no ventre materno. Então, nós asseguramos, biblicamente, primeiro, a vida é inviolável. Segundo, o começo da vida. O profeta Jeremias é incisivo a ensinar que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide une-se ao óvulo, formando a primeira célula chamada zigoto. Jeremias 1:5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a sua concepção. Salmo 139, versículo 13. Deus, diz a Escritura, é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Salmo 139, verso 13, parte B, e também o verso 14. Além disso, o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Salmo 139, versos 15 e 16. Portanto, amado professor, prezados docentes, é necessário enfatizar isto na sala de aula. A vida é inviolável, ela é um dom de Deus. Deus é o autor da vida, só Ele a pode dar, só Ele a pode tirar. A vida também inicia na fecundação, lá no zigoto, e, portanto, é preciso garantir o direito à vida, ao feto, ao embrião, à criança sendo gerada no ventre da sua mãe. E qual é a posição cristã, então, em relação a essas ideologias pró-aborto que dessacralizam a vida intrauterina? Bem, a igreja que mantém o princípio teológico de autoridade bíblica defende a dignidade humana, a sacralidade e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. No Brasil, o aborto é crime. Porém, o Código Penal, ele prevê duas exceções. O aborto é descriminalizado quando ocorre risco de vida para a mãe ou quando a gravidez é resultante de estupro. Já o STF, Supremo Tribunal Federal,
decidiu também não considerar como crime o aborto de anencéfalos, crianças que no ventre da mãe não têm o cérebro. O Congresso Nacional, que é formado por senadores e deputados federais eleitos pelo povo, rechaçaram a ideia de autorizar o aborto de anencéfalos. Porém, o ativismo judicial no Brasil fez com que o Supremo Tribunal Federal tomasse essa decisão à revelia da vontade popular e à revelia também da decisão do Congresso Nacional. A partir desta tomada de decisão de autorizar o aborto de anencéfalos, o Brasil passou a flertar com a eugenia. A eugenia é um conceito de que somente os fortes devem sobreviver. A partir desse conceito de eugenia, abre-se precedentes para que uma mãe grávida, ao fazer um exame intrauterino e descobrir, por exemplo, que seu filho vai nascer com alguma doença, com alguma dificuldade, ela pode requerer, desejar abortar. Então, essas informações e detalhes estão aqui no livro auxiliar. Temos a decisão do STF e temos também a participação das Assembleias de Deus em audiência pública junto ao STF, fazendo defesa da vida contrária à prática do aborto. Por fim, gostaria de destacar que nós temos uma posição oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É importante, amado professor, que esta informação seja repassada na sala de aula. A CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, é contrária à prática do aborto, por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos na sacralidade do útero materno em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. Carta de Brasília, da 41ª AGO, em 2013. Então, a posição oficial da Igreja é bíblica, doutrinária, teológica e institucional. Nós somos a favor da vida, porque isto é bíblico, nós defendemos as doutrinas bíblicas. A palavra de Deus nos ensina que o aborto é pecado, e também as posições teológicas e institucionais ratificam essas verdades. As Assembleias de Deus não aprovam a prática do aborto em nenhuma fase da gestação, porque nós estamos firmados nas doutrinas bíblicas. Porém, repito, o espírito da Babilônia, que opera na cultura, na política e também no sistema religioso e econômico, prepara o advento do anticristo, desconstrói doutrinas bíblicas, desautoriza a autoridade bíblica e, nesse caso da lição em questão, faz apologia e militância de assassinato de crianças no ventre da mãe. Portanto, prezado professor, evidencie isto para os seus alunos. Quando nós estudávamos a lição de número 1, o espírito da Babilônia, foi destacado que pautas progressistas, como a prática do aborto, muitas vezes são colocadas acima das pautas morais. Porque alguns cristãos foram seduzidos, ou pseudos cristãos, pelo espírito da Babilônia. O pecado da lição de número 2 foi transformado em pecado social. E então alguns, em busca de uma suposta justiça social, dão o seu aval no sistema político a pessoas que defendem o aborto só porque prometem resolver alguma questão social. Mas nós, os cristãos, não negociamos os valores, nem a doutrina bíblica. Nós somos contrários à prática do aborto, porque isso é bíblico, e, portanto, nós não negociamos, não relativizamos e não apoiamos qualquer movimento ideológico, político ou partidário
que vá desconstruir um princípio bíblico doutrinário. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima lição. A paz do Senhor.